gravado nos Primaveris Estúdios da Unigran, de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul. A cidade que está com tanto azar que cancelou o início da primavera e que segue no inverno. Esse é seu podcast Direito do Mato. Eu sou o Fabrício Brown e uma dica de saúde para vocês, professor Fernando, Vinícius. Paulo, uma dica de saúde. Evite consultar seu saldo bancário depois do dia 20. Verdade. E aqui é o professor Vinícius de Almeida. E se a Terra é plana, por que a vida está ladeira abaixo? Eu sou o professor Fernando Machado. Não, por favor, motiva a gente, que essas duas primeiras vai... Não, essa frase aqui é uma homenagem a vocês, Vinícius, Fabrício, Paulo. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Viu? Por isso que ele tá aqui, ó, tá aqui mais afastado. resgatar um pouco da dignidade de vocês aí. Se sentir agora um pouco prestigiado, né? Então... sou eu. Gostaria aqui de reiterar todos os nossos agradecimentos a você, nossos queridos ouvintes, que participam ativamente desse podcast. Em algum momento das suas vidas vocês vão fazer isso. E também agradecer à Unigran por ceder esse estúdio maravilhoso e os serviços, os préstimos do nosso querido Paulo, que mantém toda essa tecnologia e habilidade para trazer qualidade para esse podcast. E aproveitando que o Fabrício comentou, vamos lá participar de forma ativa aí do podcast Direito do Mato, acompanhando a gente lá nas redes sociais. Confere nosso perfil lá no Instagram. Também dá uma conferida em todos os episódios que você pode escolher a rede de streaming que você quiser. Tem o Spotify, tem o nosso canal do YouTube, tem o Rumble, que ainda a gente é pioneiro lá, o único podcast jurídico do interior, do mundo inteiro, que tem naquela plataforma é a gente. Então vem fazer parte dessa história. E se você estiver vendo esse nosso episódio no nosso canal do YouTube, a gente já espera que você já tenha deixado um like, um comentário também e ativa o sininho para receber notificações dos nossos próximos episódios. E se você ainda não adquiriu a caneca do Direito do Mato, Paulo, na 8 ou na 12? Na 12, né? Se você não adquiriu a nossa caneca do Direito do Mato, então utilize agora o seu cupom Depois do Inverno Vem a Primavera 20 e adquira a nossa caneca com 20% de desconto. Paulo, corta com o drone aqui na caneca. Viu? Isso, perfeito. Aí. Agora pode Bom, voltar cara. com o drone aí, que tá perigoso o drone aqui no estúdio. Não, o episódio passado tava ventando, o drone meio dá uma perdida. O drone aí foi por causa do vento. Tamo destreinado, vamos lá. É que desde a semana do 104 a gente não grava, então... É verdade. Bom, mas esse episódio aqui do Direito Mato, a gente faz aquele clássico giro de notícias, a gente separa aquelas notícias que são relevantes e importantes para você que está ouvindo, acompanhando a gente, ter conhecimento, porque vai mudar muito na sua vida. Então, começando, casal tem pedido de indenização negado após cartório cancelar casamento civil. Um casal cujo casamento civil foi cancelado pelo cartório no dia da cerimônia teve o pedido de indenização negado pela 6ª Câmara de Direito Privado do TJSP, que julgou o caso improcedente. No processo, o cartório alegou ter cancelado o casamento em virtude da ausência da averbação do divórcio do autor. Ele entregou ao cartório a documentação errada da averbação da separação. Olha, a relatora do caso avaliou que o cartório agiu corretamente. Era dever legal do autor saber das consequências do fim do seu casamento anterior. Se ele não poderia se casar novamente, não há como imputar a terceiro a responsabilidade que incumbia a ele, disse a juíza. Ela afirma ainda que o cartório poderia ter checado o documento e verificado o impedimento antes da data do casamento. No entanto, essa que seria uma falha se justifica porque o autor foi informado acerca da necessidade do documento e retornou ao cartório afirmando estar de posse dele. Nos autos, a autora reconhece o aborrecimento causado pela notícia de que o casamento não seria realizado. No entanto, na mesma data foi lavrada uma escritura de união estável entre as partes envolvidas. Em virtude do documento ter sido apresentado ao cartório pelos próprios nubentes, das falsas declarações do autor da devolução do valor pago pela cerimônia e sem a ausência do dolo, não podem tais sentimentos serem alçados a dano moral, concluiu a magistrada. Professor Fabrício, antes de discutirmos aqui eventual dano moral ou não, nos faça uma revisão sobre os principais atos solenes que antecedem o casamento.
com os seus conceitos adequados. Justifique e fundamente. Considerando que estamos em semana de prova, né, justifique e fundamente. O casamento ele requer duas fases. A primeira fase da fase de habilitação para o casamento e a segunda fase que é a da celebração em si do casamento. Na primeira fase de habilitação, então os nubentes, que é assim que a lei chama, né, aqueles que vão se casar, os nubentes devem levar então toda a sua documentação, etc., que é basicamente a certidão de nascimento, né, porque quem vai casar não pode estar casado, então o documento é a certidão de nascimento, além dos outros documentos, aonde está residindo, tudo, etc. São publicados os editais de proclama. O que é isso? Você vai informar a comunidade ali que essas pessoas estão se casando, né, que pretendem se casar. A finalidade é justamente identificar algum dos impedimentos ou suspensão para o casamento. Então, se alguém souber de algum impedimento, pode informar o cartório, então eles não se habilitam para o casamento. Feito isso, passada essa fase, então há uma certidão de habilitação para o casamento e daí a celebração ela será feita então dentro de 90 dias, salvo o melhor juízo. Daí é feita a celebração no dia que os nubentes escolhem para fazer a celebração. A celebração é bastante simples, estando presentes ali, faz aquela pergunta que está no Código Civil, se é de livre e espontânea que ali estão presentes e tem por intenção casarem entre si e tal, pronto, e casa, né? Antes da celebração, os noivos também devem escolher qual que é o regime de bens que será adotado, e dependendo do regime de bens, então é feita uma escritura de pacto antinupcial. E esse momento que eles escolhem, quando que é exato esse momento? O momento quando eles entregam a documentação? Aí o cartorário já chega, vamos já definir. Não, o próprio pessoal do cartório já vai perguntar ali, né, o tabelião, o seu substituto ou até o atendente, se eles já escolheram o regime de bens, se sabe qualquer um tal, se tem alguma dúvida, porque daí o próprio tabelião pode tirar essa dúvida, né? Se as pessoas, a grande maioria, não sabe nada disso, fala, o padrão normal que todo mundo usa é separação, é comunhão parcial de bens. E aí explica o que é, as pessoas adotam normalmente esse. Porque geralmente quando as pessoas vão casar, estão juntando nada com coisa nenhuma, né? E vão construir uma vida junto dali para frente. Então não tem muito o que separar de bens que cada um adquiriu antes. Os outros regimes, que nem a separação de bens, participação final dos aqués, até mesmo a comunhão parcial, é mais para quem já tem patrimônio anterior e quer preservar esse patrimônio anterior e deixar bem claro. Então você pode fazer numa escritura de pacto antinupcial, por exemplo, esse patrimônio aqui, por exemplo, digamos que eles queiram escolher a comunhão universal de bens, né, ou a separação total de bens, e ambos já têm patrimônio. Aí um desses fala, não, esse aqui eu vou doar metade, né, esse patrimônio vai ser do casal. Mesmo sendo separação de bens, esse patrimônio é do casal. Tudo isso você pode fazer na escritura do pacto antinupcial, que é uma escritura com uma condição suspensiva, né? Qual que é essa condição suspensiva? Suspende a aquisição desse direito até a celebração do casamento. Celebrado o casamento, aquilo que está na escritura passa a valer. Se não celebrar no casamento, aquela escritura não tem validade nenhuma, né? E a celebração em si, se os noivos não prestar atenção, eles casaram nem só oi, sim, né? Porque é muito rápido a questão no cartório. E não é muito romântico, né? Porque não tem, já pode beijar a noiva, não tem nada ali muito no cartório, né? O pessoal já falou ali, já... Os cartórios hoje, eles, os cartórios de pessoas naturais, até por conta de melhorar um pouco tal, isso já tinha, eles criaram um espaço para fazer a celebração. As pessoas querem casar no cartório, tudo tal, e não tem onde tirar uma foto mais bonitinho. Então eles criaram um espaço, né, para ter ali... Aí o problema é que sempre tem um tio que vai com calça de moletom, aí tem outro que vai de terna, fica aquela foto meio... É porque o casamento no cartório, a gente não chama de padrinho, são testemunhas, né? Qualquer pessoa que estiver ali na hora pode ser testemunha. Tem gente que às vezes tá ali para um outro casamento e sai na foto junto com... Porque junto, ficou meio perto e sai na foto, né? Então essa é a fase. No caso aqui, o cartório pensa assim, ó, tá tudo pronto para você casar, só tá faltando esse documento. Se você trouxer esse documento, sai a certidão de habilitação na hora e daí você já casa. Só que faltou o bendito documento, a pessoa não trouxe.
Não é qualquer documento, né? A verbal divórcio na certidão de nascimento. Eu achei maravilhoso essa parte aqui, ó, que fala assim: era dever legal do autor saber das consequências do fim do seu casamento anterior. Eu acho que o cara sabia muito bem as consequências do fim do casamento anterior dele. É porque ele ainda ele tá ainda na época, por exemplo, ele fez o divórcio dele, na verdade, na época em que ainda, até hoje pode se utilizar, você fazia primeiro a separação, né, e depois o divórcio. Então, você fazia a separação, separado você averbava a separação e depois de um ano fazia o divórcio, averbava o divórcio. Ou talvez nem isso ele fez, porque o brasileiro também, às vezes, ele só tira as coisas e já acha que acabou, né? Só vai embora. Né? Ele saiu da audiência de certo, tá separado. E para ele tá tudo bom, não pegou o mandado de averbação, não levou no cartório, né? Uma vez isso aconteceu, né, no núcleo de prática, quando eu orientava na Universidade Federal, a pessoa divorciou tudo certinho, saiu o mandado de averbação, foi entregue para ela. Só que ela não foi no cartório. E aí já estava prestes a casar com outra pessoa, não tinha averbado isso ainda e apareceu nas pressas. Na época que o processo era físico. Para você pegar outro mandado de averbação, não era só entrar no site do TJ, abrir o processo e imprimir aquela folha. Né? Era você fazer uma petição de desarquivamento e emissão de um novo mandado de averbação pelo cartório, explicar o que foi extraviado, etc. Então essa agilidade toda não tinha. Obrigar um estagiário lá no arquivo buscar o processo. Lá no arquivo morto, buscar o processo, ressuscitar ele, emitir. Ir lá no cartório conversar, olha, por favor, por gentileza, né? Então, o desleixo. Eu não sei se foi tempo hábil para a data da que ele tinha marcado no cartório, né? Espero que tenha sido. Aqui, possivelmente, até pela própria... Aqui, já voltando para o nosso caso, é muito provável que a juíza tenha considerado até a carga emocional que envolve a cerimônia. Por quê? É muito comum que você tenha, por exemplo, indenização por dano moral quando a pessoa tem algum tipo de infortúnio na celebração religiosa ou na celebração na festa que a pessoa vai fazer com relação à empresa de fotografia, com relação à decoração, o fotógrafo não foi, deu um problema no buffet, alguma coisa ali. Mas por quê? Porque a recepção ali, a festa em si, ela gera uma expectativa, ela tem uma carga emocional muito maior do que a fria e pouco romântica celebração que é feita no cartório, que não tem assim tanto essa... E o cartório achou uma solução criativa aqui, porque eles já estavam morando juntos pelo jeito, né? Para não perder a oportunidade, já estava ali tudo, fez uma escritura de união estável. Que é igual quando você atende cliente idoso. Quando você atende cliente idoso, você sempre dá um papel para ele levar, porque daí ele vai mais... O cliente idoso ele gosta de ir embora com um papel, então ele vem lá, você conversa com ele, nem que você imprime a extrato do processo e dá para ele, mas ele gosta de levar um papel, então você dá um papel para ele. E o cartório fez isso, né? Redigiu ali a escritura de união estável, entregou e ainda, de certa forma, tentou, na medida do possível, diminuir ou mitigar o possível... Porque para a união estável se equipara ao casamento para todos os efeitos legais. Então foi feito ali, não saiu casado, está em união estável, mas eu acho que o cartório aí nesse caso é ali. E a juíza também falou, né? Deveria saber, né? Aquilo que todo aluno de direito aprende em ED, né? Quando vai estudar a LINDB, né? Que a lei fala, você não pode se excusar de cumprir a lei alegando que não a conhece. Então, todo mundo deveria saber o que tem que fazer quando rompe com o relacionamento, com o casamento. Outro argumento que poderia falar em favor de um dano moral aqui é que, como a cerimônia ele é previsto em lei, e a lei já prevê que é um ato público, a gente poderia falar do abalo de uma honra objetiva, né? Porque ela está diante de uma situação pública onde ela passa por essa situação um pouco vexatória. Se não existisse esse empecilho, né? Pensando nisso. Porque o fato de não ter ali, a culpa não foi do cartório, né? Foi do noivo ali, né? Então, a noiva poderia, então, entrar com ação de dano moral contra o noivo dela, mas já que ela casou, né? É isso que eu tô pensando aqui. Até a notícia fala que reconhece o aborrecimento causado pela notícia que o casamento não seria realizado. Aí imagina a noiva, né? A situação vou sair daqui, companheiro. Esse rapaz aqui, ele ouviu alguns dias. Eu acho que não foi uma lua de mel muito romântica. Não. Ele até... Começou direito. A
não deve ter se resolvido muito bem. Eu já ouvi muito mais por muito menos, né? Imagina esse jovem aqui que Uma que coisa não... interessante ainda dentro do direito civil, porque se ela quiser fazer alguma coisa, né, o prazo prescricional, ele não corre durante a constância do casamento. Então, se eles vierem a se divorciar lá na frente, romper a união estável, daí começa a correr o prazo prescricional para reparação de danos, ou seja, 3 anos. Daí ela poderia lá na frente entrar com ação referente a isso aqui, né? Que foi contra o futuro ex-marido, né? É, verdade. Então, vou usar esse exemplo agora nas aulas de direito civil, pessoal do segundo semestre. É isso aí, desejo felicidades ao casal. E aí, se Começou quiser bem já. procurar um advogado quando romper o casamento, tá? Eu conheço um para indicar. E vamos para a nossa segunda notícia do dia. Juiz nega indenização à mulher que comprou sobrecoxa com muita pele. Ah, essa, hein? Consumidora que buscou a justiça porque comprou sobrecoxa com muita pele não será indenizada. Poxa, que pena. A decisão é do Juízo dos Feitos de Relação de Consumo Cíveis e Comerciais de Teofilândia, Bahia. Gostei do nome. Juízo dos Feitos de Relação de Consumo Cíveis e Comerciais de Teofilândia, Bahia. Um Eu achei que eu estava num outro cara. país, cara. Parece imperial, né? Não, é mais bonito que juizado de pequenas causas. Tá? A sentença homologada pelo juiz substituto José de Souza Brandão Neto criticou a demanda ter chegado ao judiciário. Ah, sério. A que ponto o acesso ao poder judiciário chega? Consta nos autos que uma consumidora adquiriu uma sobrecoxa da marca Sadia e, após descongelar o alimento, constatou a grande parte de pele no produto comprado. A mulher narrou ainda que, apesar do registro da reclamação feita à empresa no PROCON, o produto não foi substituído, motivo pelo qual pleiteou indenização pelo ocorrido. A Sadia, por sua vez, alegou a ausência de ilícito no projeto de sentença. Estranho colocar assim, no projeto de sentença. A juíza leiga pontuou que não há como considerar que houve excesso de pele conforme alegado, bem como não se trata de um produto impróprio ao consumo, já que a pele pode ser consumida. Na imagem anexada pela autora, a parte desprezada possui uma quantidade de carne que poderia ser aproveitada, pelo que a tese autoral não tem qualquer respaldo legal. Destacou ainda que o caso aborda a questão diminuta, uma vez que o pedido tratava da substituição de um produto no valor de R$ 13,50. Entre aspas, a que ponto o acesso ao Poder Judiciário chega, fecha aspas, lamentou Jamília, né? Ademais, a juíza leiga asseverou que se deve atribuir uma grande parcela de culpa ao PROCON, que não resolveu a questão extrajudicialmente. Por fim, negou o pedido de indenização da consumidora. O juiz substituto da Vara dos Feitos da Relação de Consumo Cíveis e Comerciais de Teofilândia, Bahia, homologou o projeto de sentença. Ah, projeto de sentença, porque era da juíza leiga, daí homologou. Agora, assim. Legal. Mas eu gostei demais do nome, Vara dos Feitos de Relação de Consumo Cíveis e Comerciais. Professor Fabrício, você come a pele do frango? Opa! Né? Eu tiro a pele e frito ela para ficar crocante e fazer um torresminho com ela. Agora vamos mudar de assunto, que o professor Fabrício não tem lugar de fala nesse... Não, mas a gente pode conversar com o Paulo, que ele também faz isso. Ele confirmou ali, apesar de vocês não estarem vendo. Tá, vamos lá. A questão aqui... É muito importante, tem que respirar para... a questão aqui interessante é o nível de detalhamento da juíza na sentença, porque ela analisou a imagem anexada e ela concluiu que a parte desprezada possui uma quantidade de carne que poderia ser aproveitada. Não, eu fico Isso aqui é o ódio. Isso aqui é a força do ódio que fez ela observar com detalhe. Falar, não vai levar R$1. Falou, não, isso aí é um absurdo. E a que ponto chega o acesso ao judiciário? Isso é só um exemplo de... Mas qual que é o lance da pele? Qual que é o... A pele é consumida. Qual que é o abalo? Certo, ela falou, ela não gosta da pele, ela despreza a pele toda vez que vai comer e achou que veio muita pele. Só que a pele é do animal, né? Vem junto com o osso. Ela poderia ter comprado o peito, né? Ou aquele porque que você já compra sem pele e sem osso. É mais caro, porque é mais trabalhoso na produção, na parte de embalar. Alguém já fez o serviço, tirar a pele e tirar o osso, você está levando só a carne. Mas, não, ela comprou com pele e com osso, então... Eu já comprei frango com muita pele, da marca Belo. Aí tive que cortar um pouco, diminuir ali, para ficar um pouco mais saudável. A marca Belo não nos patrocina. A Copacol também não.
Não, mas a sadia pele a também gente não? aproveita, né? Sim, Então, assim, você pode fritar ela direitinho, ela fica boa para comer. mas eu... Talvez ela não goste, né? E se você cozinha junto, ela tem colágeno, solta ali, tudo bonitinho, eu faz sou- bem pra pele. Eu sou favorável a passar essa notícia, porque é tão... Né? Mas eu acho que assim, é pro pessoal aprender que nem tudo a gente tem direito. Não é porque a gente não gostou de algo que a gente pode socorrer ao judiciário. Tem que ter um pouco de, né, ponderação. E o que me impressiona aqui, não fala nada aqui, é ter um advogado que se não for por jurisdição voluntária da parte no juizado, Esperamos que ela tenha ido por jurisdição diretamente. voluntária, né? Porque se um advogado se propôs a fazer essa ação aqui, então é triste, né? E essa fala do juiz é interessante. Que ponto o acesso ao poder judiciário chega? Ao mesmo tempo que é interessante, é um pouco infeliz, porque está falando de um direito fundamental. Mas é aquela coisa, a gente não pode também exagerar no exercício dos nossos direitos fundamentais, né? Porque senão vira uma espécie de direito absoluto. Diferentemente, absoluto é impositivo. Aqui, diferentemente, seria... Aqui, por mais que o valor seja relativamente baixo, R$13,50, diferentemente seria se tratasse de um produto impróprio para o consumo. O qual aí nós já temos jurisprudência bastante consolidada, inclusive o próprio STJ já entende que não é necessário que tenha ocorrido o consumo efetivo para que você seja indenizado. Você abriu ali O frango ficou mal refrigerado, você abre, ele tá fedendo, tá meio podre já. Então, você abriu Tá se mexendo. um molho de tomate ali, tem um rato morto dentro. Você não precisa comer uma colherada do molho para poder pedir indenização. O fato do produto chegar demonstra que a empresa não teve controle de qualidade e expôs o consumidor a um risco grave de contaminação. Então, aqui não se trata de um produto impróprio ao consumo, se trata de uma questão pontual. Conforme nós mostramos aqui, para o professor Fabrício não geraria dano moral. O professor Fabrício aproveitaria. Também. Até porque os animais estão aí pra gente comer, são para isso que eles foram feitos, né? Os animais comem as plantas, nós comemos os animais, então a gente não pode desperdiçar. E, professor Vinícius, isso está em Gênesis. Aí nós ofendemos o professor Vinícius 2 vezes, né? Falando, bicho. Ele foi ofendido 2 vezes em uma... Outra coisa assim que eu acho legal assim da fala. Outra coisa que eu acho legal assim da fala do magistrado é que o valor é R$13,50. O custo de um processo ultrapassa isso aqui de uma forma expressiva, né? Então, no final das contas, houve uma lesão ao horário. Vamos corrigir, público, já né? subiu o preço do frango, já não é mais R$13,50, deve estar uns R$22 aí. Então subiu o preço do processo também. Nossa próxima notícia: banco não indenizará cliente que questionou cobranças devidas. O juiz de direito Francisco Soares de Souza, da 11ª Vara do Juizado Especial Cível de Manaus, rejeitou pedidos de consumidor que contestou valores debitados pelo banco em sua conta. Ao decidir, o magistrado considerou que as cobranças eram devidas. Na ação, o autor alegou que teve valores indevidamente debitados em sua conta pelo réu sob a rubrica Mora Cred PES, cuja origem desconhece. A financeira, em contrapartida, defendeu a legitimidade dos débitos, visto que se trata de encargos oriundos do inadimplemento de empréstimos pessoais devidamente contratados pelo consumidor. Ao analisar o processo, o juiz explicou que a cobrança intitulada Mora Cred PES opera-se quando o cliente atrasa ou não mantém saldo positivo em conta para o resgate de parcelas referentes a empréstimo ou financiamento contraído junto ao banco. Nessa esteira, segundo o magistrado, embora alegue desconhecer a procedência dos débitos contestados por falta de instrumento contratual nos autos, é notório que as cobranças são referentes à mora oriunda dos referidos empréstimos contratados eletronicamente, decorrentes da ausência ou atraso em alguns pagamentos. Entre aspas, no caso dos autos, o requerente contratou inúmeros empréstimos pessoais ao longo do relacionamento com o banco réu, consoante os extratos por si mesmo juntados, sendo praxe sua utilizar seu limite de crédito disponível. O que dá para saber, Mora Cred PES, Mora crédito pessoal. Depois que o banco muito explicou, sugestivo, fica fácil, né? Fica um pouco mais fácil de entender. Aqui é outra pessoa. O cara tá devendo, etc, não tem ali e tal, aí cobra mora, né? Até vamos tratar da questão jurídica, mora, né, pro direito privado e assim pro direito como um todo, é atraso. Mora é atraso. Então, tanto que os juros moratórios, juros de mora, juros do atraso. Encargos da mora, encargos do atraso. Então, ele atrasou o pagamento,
desse crédito pessoal e está sofrendo justamente esses encargos em virtude do atraso. Nós tivemos recentemente aí, o que de certa forma no mercado financeiro virou motivo de piada, mas muitos consumidores cancelando ou reclamando ou fazendo ali reclamações públicas ali em relação ao Banco Nubank, pelas cobranças em relação aos seus clientes. Aí que vem a explicação. O Nubank é um banco digital, mas é um banco. É bonitinho, é legal, é moderno, descolado, todo mundo feliz, trabalhando, assim, cartão bonitinho, vem todo mundo, só que é um banco. O seu roxinho. Então, ele vai te dar o crédito, mas em algum momento você vai ter que pagar o banco. E se você não pagar o banco, ele vai cobrá-lo. Desinstalar o aplicativo não vai... Desinstalar o aplicativo do Nubank não vai fazer com que a dívida desapareça, Extingue, né? Não desaparece, não? Tava na esperança. Então, de certa forma, aqui é um caso semelhante. A pessoa utilizou diversos serviços, os serviços, em algum momento a conta chega, assim é do banco, assim é na vida, né? Em algum momento a conta ela vai chegar para você pagar. Assim é na vida, utilizou algumas coisas ao longo da vida, a conta chega. Exatamente, sim. E você, ao contratar, quando você contrata empréstimos pelo aplicativo ou pelo banco, seja com facilidade, você, por mais que você alegue desconhecimento, em algum momento você declarou que você tinha ciência, você assinou eletronicamente algum contrato e o banco vai provar que você assinou aquele contrato. Você foi lá, aceita os termos e condições, aceita, né? Sem ter lido nenhuma palavra. Lá em algum momento estará escrito que, havendo atraso, será cobrado um valor tal, multa, juros, e em algum momento vai ser cobrado. O fato do consumidor desconhecer o motivo não necessariamente significa que ele seja indevido. E era algo, não era muito difícil saber, né? Se ele tivesse perguntado para o próprio banco o que é isso, o banco ia falar para ele. Possivelmente ele perguntou, o banco explicou, mas aí a pessoa acreditou que... Assim, não defendendo os bancos, porque diversas vezes bancos fazem cobranças indevidas, agem de maneira errada, cobram um juro errado ali, computa um juro a mais, no tal, tudo, etc., que requer uma revisão do contrato, até uma eventual indenização. Mas, no caso aqui, o banco está fazendo tudo certinho. Ele não provou que, por exemplo, essa mora era exorbitante, não era contratada. Não, ele só falou que não tinha que pagar isso. Né? E assim, arrependimento não é necessariamente fundamento para revisão de contrato. Não, arrepender-se que é o que normalmente acontece. A pessoa busca o pior tipo de crédito, da forma mais fácil e mais rápida que tem, e depois acaba se arrependendo do que foi contratado. E aí tenta buscar o Poder Judiciário, mas o Poder Judiciário muitas vezes até vendo que que a pessoa poderia ter tido uma escolha mais adequada, ou que o banco poderia ter apresentado uma opção melhor. A Caixa Econômica, é interessante, a Caixa Econômica hoje, a própria Caixa Econômica, ela tem um mecanismo ali de informar para o cliente que ele tem opções mais vantajosas de crédito. Então, a Caixa Econômica hoje adotou algumas práticas ali que visam adequação ao Código de Defesa do Consumidor no que se refere ao superendividamento. Então, assim, de certa forma, para o banco também não fica comprovado que para o banco não faz sentido você estrangular o consumidor da pior forma possível. Ele não consegue mais pagar. Em algum momento ele não vai mais pagar, ele vai se tornar superendividado, totalmente insolvente. Então, muitas vezes para o banco é melhor você ir migrando o cliente para uma linha de crédito mais barata que facilite a recuperação dele e que ele possa pagar. Então, a Caixa Econômica tem feito isso. Acho interessante, não conheço outros bancos, mas possivelmente alguns outros bancos tenham adotado também essa postura, porque é uma das obrigações dos princípios lá do CDC que visam evitar esse superendividamento. Mas, de certa forma, o mero arrependimento ou a alegação de juros altos por si só não justifica uma revisão contratual. Exato. Entre aspas, a que ponto o acesso ao Poder Judiciário chega? É isso aí. Agora, 11ª Vara do JEC, Juizado Especial Civil de Manaus. Não ganha. Né, do Juiz dos Feitos de Relação de Consumo Cíveis e Comerciais de Teofilândia, Bahia. Eu vou sugerir para o Tribunal de Justiça mudar o nome também. Exato. Sei lá, parece que realmente é do Império ainda, né? Sim, parece algo imperial. Daí os súditos do Império do Brasil.
Mas é isso aí, meus colegas. Parece que por hoje é só. E já chegando ao fim desse episódio de Direito Mato, a gente volta a fazer aquele agradecimento a você que acompanha o nosso podcast. Também fazemos agradecimento à Unigran e ao Paulo para fornecer toda essa qualidade para você poder se deleitar com essas pérolas. Se você ainda não nos segue, nos acompanha nas redes sociais, fica aqui o nosso pedido, nosso apelo, quase aqui, que você, por piedade, nos siga em nossas redes sociais. Você também pode contribuir com essa causa do Senhor adquirindo uma de nossas canecas. E também divulgando este podcast para todos os seus amigos, para a sua família, para todo mundo que você conhece. Participe também, mandando dicas de notícias, aquilo que você quer saber, conhecer, tal, sobre isso. Consumidores ou não, tenham todos uma ótima semana, um grande abraço, sejam felizes.